A paz do Senhor, crianças. Vamos para nossa leitura de Mateus, continuação de Mateus 26, versículo 26, a ceia do Senhor. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e o abençoou, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomam, comam, isso é meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até que aquele dia que beberei com vocês o vinho novo, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É a continuação sobre a indicação do traidor, quando eles fazem, eles participam daquela refeição pascual. Essa refeição pascual, ela era um jantar em família, nesse caso entre mestre e discípulos, que incluía a leitura, que conta a história da libertação dos hebreus. Mas nessa alimentação não pode incluir fermento. Eu falei isso para vocês, Mas precisava sacrificar um cordeiro de 1 ano. E ele era assado. E tudo que sobrasse desse cordeiro, ele tinha que ser queimado, não podia consumir no outro dia. E o que Jesus faz nessa ceia? Eles fazem essa janta pascual, porém Jesus introduz o pão e o suco de vinho. O pão, ele mesmo diz, que vem simbolizando a carne dele, porque Jesus, ele é o cordeiro que foi sacrificado, aquele cordeiro de 1 ano, Jesus toma o lugar dele e é sacrificado na cruz. Então, a carne desse cordeiro, Jesus, ele muda para o pão, para que não tenha mais sacrifícios, de sangue, sacrifícios mais. Jesus, ele introduz o pão. E aí é onde que é instituída a primeira ceia. E nesse momento ele coloca o pão como a carne. E ele também vem trazendo o vinho. O vinho simboliza o sangue de Jesus. Que o sangue do cordeiro, ele era passado, lembra, nos umbrais das portas, para que o espírito da morte não entrasse na casa dos hebreus. Porém, o sangue do cordeiro agora é o sangue de Jesus vertido na cruz, quando Jesus morre. Então, naquele momento, o sangue derramado de Jesus na cruz, ele é simbolizado pelo vinho, que é o vinho o suco de uva que nós tomamos na ceia. Então, esse suco, ele simboliza o sangue de Jesus, que vem para nos purificar de todo o pecado. E ele termina falando sobre o reino, que ele não vai mais beber desse suco, desse vinho, mas que ele vai beber conosco o vinho novo no reino de meu Pai, que é quando Jesus, ele vai para o céu e ele fala: estou indo preparar para vocês, um reino novo, um lugar novo. Então, Jesus está neste momento preparando para nós um lugar novo, e quando ele vier buscar a igreja, vai ter uma ceia lá para nós, uma ceia preparada para todos nós, E aí é quando Jesus fala que nesse momento ele vai tomar o vinho novo. Ó, que glorioso, quanto é maravilhoso, Então a gente tem que ter em mente e estar preparado que Jesus vai vir para nos buscar e que nós vamos tomar a ceia com ele. Versículo 31. Pedro é avisado. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas de rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei diante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu:
ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Essa pedra de tropeço que Jesus vem dizendo, né? É porque eles vão ter medo. A gente nunca sabe a nossa reação. Como a gente vai agir no momento de aflição, no momento de medo, no momento que a gente vai ficar ali pressionado. A gente nunca sabe. A gente tem ideia, a gente acha que vai agir de uma forma. Igual Pedro fala, eu nunca vou lhe trair. Nunca vou te negar. Mas isso é a concepção dele, porque Pedro realmente amava Jesus. Pedro via o Messias, o Cristo realmente Jesus, né? E Jesus fala que ele é usado pelo Espírito de Deus para anunciar isso, que realmente, né, Pedro veio. E Pedro realmente muitas vezes tomava a frente tentando proteger Jesus estando ali. Porém, naquele momento, ele não sabe como ele vai reagir realmente. Talvez o que ele fala é do coração, mas o coração é enganoso. E o espírito do medo, ele vem exatamente para nos afrontar, para colocar de frente aquilo que a gente acha que nunca vai acontecer, ou que a gente tem medo que aconteça. Então é o que aconteceu com Pedro naquele momento, né? E Jesus os avisa, só que Jesus avisa a todos, e não só a Pedro. E Pedro se dói, fala, não, Senhor, eu não. Só que todos tomam a mesma coragem de Pedro, indo, né? Ali atrás de Pedro, fala, nós também não. Só que ele mesmo não entende. E quando Jesus fala, ainda, em verdade lhes digo que nesta noite. Então, se vocês lembrarem de ontem, que nós falamos, né? Sobre o tempo que eles estavam ali, tinham passado 7 dias, estava finalizando a festa dos pães asmos, que é a festa do pão sem fermento. Eles estavam no final, e nessa quinta-feira, no pôr do sol, é quando Jesus ele institui a primeira ceia, quando eles fazem essa celebração da Páscoa, né? Esse jantar pascual. Então é quando tem tudo isso. Olha quanta coisa tem durante um dia só, né? Então, no final do dia, Jesus janta com eles, celebra a Páscoa com eles, institui a ceia e avisa-os sobre o traidor e sobre o Pedro, que ele irá negar Jesus 3 vezes. Então, antes que o galo cante, que horas que o galo normalmente canta? A gente não vê. A gente tá numa cidade urbana, né? Talvez alguns ainda tenham um galinho aí perto, mas normalmente o galo canta às 5 da manhã. Então a gente vê por tudo que eles passaram durante todo o dia, aquela pressão, aquele movimento espiritual, né? Mas Pedro não acredita, porque o amor dele é muito grande. Porque Pedro era um dos 3 melhores amigos, né, de Jesus. Ele era um dos íntimos de Jesus. E Jesus realmente acreditava na lealdade dele, mas Jesus sabia que ele ia fazer isso, né? Então, devido a esse amor, esse respeito, Pedro não acredita que ele vai fazer isso com Cristo, né? Jesus no Getsemane, versículo 36. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos, sente-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, os achou dormindo. E disse a Pedro, então, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo, meu Pai,
se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Então, Jesus vai ao Getsêmani para orar. Ele está angustiado, triste, que foi o que eu falei no início, né? Mas o que significa Getsêmani? Esse jardim dos Getsêmani, né? É um lugar de lagar o azeite. Lembra de Gideão que estava debulhando o trigo no lagar? Lagar é um lugar que você pisa frutos, né? Independente se é uva, se é azeite, é um lugar que você pisa. Hoje eles têm um moinho que vai girando e vai amassando esse fruto. Mas antigamente era com os pés. É uma bacia, um tanque assim redondo, um pouco mais baixo, onde a pessoa pode entrar e sair pisando. E ali tem um canal que derruba em algum lugar o líquido que é extraído desse fruto. Nesse caso, do lado do jardim do Getsêmani, existia oliveiras, né? Então, essas oliveiras é onde tem a azeitona. E é da onde sai o azeite. É amassada a azeitona e extrai, tira o bagaço, se joga fora. E o azeite, aquele óleo que sai de dentro da azeitona, é o azeite que nós consumimos. E a gente vê, né, a humildade de Jesus. Jesus se prostra. Ele sente uma tristeza tão grande que ele desce ali. Ele vai perante Deus e se entrega. E ele diz: passa de mim esse cálice. E o que significa esse cálice, né? Esse cálice, ele simboliza o que vai acontecer na nossa frente, nossos problemas, né? O que é coisa boa, o que é coisa ruim, o que nós vamos... a salvação, coisas ruins. O que vai acontecer durante nossos dias, né? Mais para frente. O que vai acontecer na nossa vida, né? No nosso futuro. É um cálice que está sendo entregue na sua mão. O futuro é um cálice que está sendo entregue na sua mão. Com uma bebida doce ou amarga, né? As coisas ruins são amargo, que você vai beber e você vai ter que tomar. As coisas doces são as coisas boas, que você vai ter que também receber na sua vida. Então, esse cálice que Jesus está falando é o cálice da dor, o cálice da traição, o cálice da amargura de alma, dessa tristeza grande que Jesus está sentindo, essas afrontas que ele vai sentir, que ele sabe que vai acontecer ali, né? Por isso que ele é considerado o Cordeiro Mudo, que ele vai sofrer, ele vai apanhar, ele vai ser chicoteado, ele vai ser afrontado. É um cálice amargo que Jesus está perguntando para Deus: não pode passar de mim esse cálice. Mas Jesus, ele faz essas 3 orações, né? Porque se você vê, ele interrompe 3 vezes a oração. Porque ele vai conversar com eles estão dormindo. Aí depois ele ora de novo. Então, que seja feita a tua vontade, Senhor. Então, ele faz 3 vezes a oração nesse mesmo sentido. E por último, ele fala: que seja feita a tua vontade. Então, essas 3 orações que Jesus faz, entregando a Deus, né? Falando: seja feita a tua vontade, porque a carne, Jesus, ele sentiu toda aquela dor, toda aquela amargor na carne dele, né? A carne dele sentia, porque ele era homem, né? Ele estava em espírito Deus, mas em carne homem. Então ele sentia tudo aquilo. Jesus sentiu a pele dele sendo arrancada, Jesus sentiu eles furando, né, do lado da costela dele. Jesus sentiu todas essas dores. Se ele quisesse acabar com tudo, ele acabava. Mas ele quis fazer a vontade do Pai. Ele, como homem carne, ele pediu para passar o cálice. Mas ele, como
como Deus, no espírito dele, ele sabia que a vontade de Deus tinha que prevalecer. Então, se Deus naquele momento falasse, não, filho, eu não vou deixar você passar por isso, nós estávamos perdidos, porque nossos pecados não teriam sido perdoados. Mas, como eles são misericórdia, eles são amor, Jesus morreu na cruz. Deus deu seu filho na cruz por amor a nós, né? Então, nesse momento que Jesus sofre e ora ao Senhor, se derrama, e ele fala, os seus discípulos estão sofrendo um ataque espiritual, porque eram para ele estar orando e vigiando, né? Orai e vigiai. Por quê? A gente precisa vigiar e orar. Porque é necessário, porque a nossa carne, nosso espírito pode estar forte, a gente está orando, está buscando, está jejuando, mas a nossa carne, ela pode ceder a tentações. Então, naquele momento importante, eles precisavam estar perante Deus, ali, orando, jejuando, buscando, jejuando não porque eles tinham acabado de tomar ceia, né? Mas eles tinham que estar ali, buscando ao Senhor para fortalecer o espírito e fortalecer também a carne, vigiando, para não cair em tentação. E Jesus vai a Pedro e fala, né? Você não pode vigiar um momento, né? Você fala tanto que tá comigo, mas nesse momento você não pode vigiar. E realmente era uma batalha espiritual muito grande. Imagina ali anjos protegendo aqueles homens, enquanto eles estavam ali com aquele peso espiritual, aquela batalha, né? Os demônios tentando tocar neles para que eles não orassem, para que eles não buscassem. É o que acontece com a gente, quando a gente vai pegar a palavra e sente muito sono, a gente tem que repreender, falar, Senhor, tá repreendido pelo seu santo nome, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso te buscar, eu preciso aprender. Independente se você é uma criança, você precisa aprender. Então é aonde que você pega, fortalece no Senhor, Jesus te enche com o Espírito dele e você consegue ler, você consegue orar, você consegue buscar a Deus. E é o que Jesus pedia para eles vigiar, porque a luta espiritual estava muito grande, né? Jesus sentia na alma dele. E o tempo todo que Jesus vai nessas 3 orações, Jesus encontra eles dormindo, devido a esse peso espiritual. E assim somos nós precisamos vigiar, porque Jesus está voltando. E se Jesus voltar e nos encontrar dormindo? Então nós precisamos estar atentos, crianças. Atentos, porque nós conhecemos a palavra e nós sabemos que nós temos que vigiar, nos santificar nesses últimos tempos. Amém? Deus abençoe vocês.